Semaphore. Semaphore é onde eu trabalho hoje. Faz um ano mais ou menos que eu estou lá. Eu entrei em julho do ano passado. Melhor colocar ano, né? Julho de 2022. Eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2023, então faz um ano já. E foi uma startup do zero, começou do zero. Os dois fundadores se chamam Justin. Um era o CEO da Bloomberg Media. Bloomberg é uma grande empresa de news aqui dos Estados Unidos também. Ele era o CEO da Bloomberg Media, porque existem vários CEOs, ele era do Media específico. E o outro foi o criador do BuzzFeed, vocês devem conhecer. Ele foi um dos jornalistas também do Politico, daquele site que eu já mencionei antes, quando eu estava falando do case da Axios. E ele foi, antes dele fundar a Semaphore, ele era o media editor do New York Times. Então, assim, ele era o chefe da parte de mídia do New York Times. Essas duas pessoas, os dois Justins, decidiram se juntar e criar uma nova empresa de news. Como eu acabei nesse mundo de news, porque eu estava trabalhando na Axios já, eles chegaram em mim e me convenceram. Eu gostei da história, eu gostei da ideia. Eu acho que a grande diferença é que na Axios eu entrei já num estágio da empresa um pouquinho mais para frente já. A empresa já tinha uns 100 e poucos funcionários, 150 funcionários. E a Semaphore estava começando do zero. Então, assim, eles estavam literalmente montando o time para criar a empresa. Eu me juntei, então, a eles em julho. E foi um trabalho que, no começo, foi extremamente estressante, extremamente pesado. Até porque, o que aconteceu? Naquele ano, como a gente estava trabalhando em casa, por causa da pandemia, foi a primeira vez na minha vida que eu me vi com um pouquinho mais de liberdade em termos de, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Então nós temos decidido, eu, minha esposa e minhas filhas, decidido de passar um mês e meio viajando. A gente tinha já programado isso, eu estava na Axios, estava tudo beleza, só que daí apareceu a Semaphore na minha vida e eu praticamente falei pro Justin, olha, beleza, tudo, mas eu tenho um mês e meio planejado de viagem. Então, assim, praticamente aquele um mês e meio que ia ser, assim, trabalhando de vez em quando, pegando uns dias off aqui, uns dias off ali, viraram um mês e meio de como é que eu posso falar? De problemas e conseguir arrumar tempo para você curtir um pouco as férias, porque você estava de férias, mas ao mesmo tempo você tinha que entregar coisas. Então, assim, foi complicado, mas a gente sobreviveu. E no meio tempo também contratando designers, não que eu contratei muitos, contratei 2 somente na época, mas foi tudo junto ao mesmo tempo. De qualquer maneira, o foco da Semaphore também é notícias, né? O viés um pouquinho diferente da Axios, ou seja, a gente não tem essa ideia de fazer artigos curtinhos e bullet points, a gente intencionalmente quer dar mais volume, quer dar mais substância para os artigos que a gente escreve. E uma das grandes diferenças foi que o Justin e o Ben tinham já bem definido na cabeça deles que a parte de UX e UI seria uma das grandes diferenças da empresa em si, de como a gente se colocaria no mercado. Então eles contrataram, quando eles começaram a pensar na empresa, eles contrataram um freelancer para trabalhar nessa parte visual do site. Então esse cara começou a trabalhar, vai vir o nome dele na minha cabeça, agora eu esqueci, até ridículo que eu tenha esquecido porque ele é famoso também, mas vai vir. Ele começou a trabalhar, tentando já coisas diferentes, etc. Ele fez o design da revista impressa da Bloomberg, foi dali que o Justin conhecia ele. Eu não sei se vocês estão familiares ou não com essa revista, mas o design dessa revista é totalmente louco, é loucaço mesmo, intencionalmente louco. E chega a ser divertido até. E ele pegou o projeto da Semaphore para trabalhar no começo. Então, assim, teve uma certa passagem de bastão de quando eu entrei na empresa e eu me senti
na obrigação de adaptar alguns dos designs que ele fez para um mundo mais digital. Por quê? Porque ele é muito acostumado mais a essa parte de design gráfico. Então é isso. Esse é mais ou menos o backstory da Semaphore. Aqui embaixo, hoje não está funcionando direito esse meu trackpad aqui. Deixa eu diminuir a bolinha. Quando eu falei que na cabeça do Justin e do Ben, dos fundadores, eles tinham muito clara essa noção de, a gente precisa ser diferente de alguma maneira, é praticamente disso que a gente está falando. Isso aqui são 6 newsletters de 6 marcas diferentes. Esse aqui no topo da esquerda aqui é New York Times, Punchbowl é uma newsletter focada ali em DC, Washington DC, Morning Brew, que provavelmente muitos de vocês conhecem, o Puck é uma outra newsletter bem nichada também de política em Hollywood, o The Atlantic, que é uma revista famosa aqui, que hoje é um site também, é uma empresa centenária também, e aqui na esquerda aqui é a Axios, ou seja, meia culpa ali no bottom line. A grande questão aqui é o seguinte, se você faz assim com o teu olho, assim, ó, se você fecha um pouquinho o teu olho assim, é difícil de você saber quem é quem, porque é praticamente tudo igual, né? Aqui ainda você tem a favor a logo, né? Você tem a logo bem grande de Morning Brew, o Puck, né, com o estilo deles, tal. Você consegue definir isso. Mas ao momento que você vai lendo para baixo os blocos, né, os blocos de conteúdo, é quase impossível você definir o que você está lendo, de quem você está lendo. Então, uma das grandes sacadas foi a questão da cor do fundo. Assim como o Financial Times tem aquele rosinha claro, assim como o Corriere della Sera, lá, o jornal italiano de esporte, tem aquele rosa também de fundo, você automaticamente linka a cor com o produto que você está lendo. E, em um mundo de social media, quando as pessoas fazem os famosos screenshots e colocam lá um screenshot do que eles estão lendo, quando você já vê o fundinho amarelo, em um meio milésimo você já associou aquilo à marca, a Semaphore. Então isso funcionou muito bem, continua funcionando muito bem, então foi uma tacada muito importante no reconhecimento de marca. Isso aqui que vocês estão vendo, olha que praga isso aqui, hoje não está funcionando. Aqui. São alguns dos estudos feitos pelo designer. Como vocês podem ver aqui, é muito fácil de você fazer um recall com revistas. Eu não sei porquê, mas, por exemplo, isso aqui me lembra muito a Veja. Projeto antigo, obviamente, não sei como é que está a Veja hoje, mas isso aqui me lembra muito a Veja, Isto É, aquele estilo de revista, assim, sabe? E não que isso seja um erro, não é essa a questão, não é um erro. Isso aqui foi muito intencional, tá? Não tinha nada de errado nisso aqui. É um design que você pode achar estranho. Eu, particularmente, não acho um design bonito visualmente. Ele é um design meio caótico, né? Mas não por isso não é eficiente. E eu falo isso porque, trabalhando na Semaphore nesse ano inteiro aqui, eu mudei alguns dos meus conceitos dentro de design. Eu mudei um pouco a minha percepção de como o design impacta um produto. Eu ainda continuo achando que alguns designs são horríveis, são ridículos, são mal feitos, mas existe diferença entre o design mal feito e um design que é intencionalmente feito para criar impacto. Tá? Mais estudos aqui, como vocês veem, exploração é o fundamento, né, de você achar uma linguagem visual de design. Outra coisa que me incomodava muito desde o começo era a logo da Semaphore, tinha esse Mzinho aqui, ó. Isso aqui me irritava de um jeito, e aqui eu tive que convencer os fundadores a rever a logo, porque eles não queriam rever a logo, porque obviamente, vai lá, paga dinheiro, né? Paga uma grana para o cara fazer, e daí chega um outro do nada dizendo, não, mas essa logo não está legal, tem que refazer, não é legal. Então você tem que fazer um pitch, tem que trabalhar em cima, é um trabalho por si só. Um pouquinho de água. Isso aqui era um tentativo de newsletter, de visual da newsletter. Olha a logo está horrível.
o design, aqui tem vários problemas de design. O problema é que você não tem leitura, é difícil de ler, é confuso. O que é isso aqui? É o título? É um blurb, é parte? Então, assim, existem probleminhas que precisam ser resolvidos. Isso aqui era a página de sign up, assim, pá, com o Mzinho Vampiro. Eu chamo de Mzinho Vampiro. Isso aqui era uma ideia de site. Isso aqui também sempre foram feitos por esses designers contratados, tá? Aqui também é água com sal, né? É o que todos fazem, né? É a estrutura meio templatizada, é o WordPress. Não tem nada de diferente aqui, além de ser honestamente feio, que dói. Então, assim, o primeiro trabalho era transformar isso em algo que tivesse um pouco mais de appeal, né, para fazer com que as pessoas vissem a Semaphore de um jeito um pouquinho diferente. Então, partindo pela logo, eu sei, isso aqui não é nenhum curso, nenhuma palestra sobre branding, mas é importante entender o nosso papel, como é que a gente cria impacto na empresa. Então, lembra que eu comentei lá principalmente do M criando problemas, e tinham outros probleminhas também, como, por exemplo, existiam usos de serifa, por exemplo, de diferentes fontes, ou seja, não sei como é que isso aconteceu, mas provavelmente ele pegou o E de uma fonte e transformou daí uma parte da fonte em um tipo de serifa, a outra parte deixou do jeito que era. Esse esquema do M aqui que estava criando um problema visual enorme, de balanço visual. Então eu propus algumas mudanças na tipografia para melhorar um pouco a legibilidade da marca, e thanks God, eles aceitaram. E então, assim, a marca foi uma das primeiras coisas. A gente deu uma calibrada nesse amarelinho também. O amarelinho antes era um pouco mais sujo, eu tentei clarear ele um pouquinho mais. Eu queria fazer ele um pouquinho ainda mais pro rosa, mas não passou. Então, assim, o compromisso foi um amarelinho um pouquinho mais claro, não tão escuro como eles queriam, ou sujo como eles queriam no começo. E eu coloquei aqui o que foi o meu primeiro manifesto explicando todas as escolhas que a gente teve no design da Semaphore. E no design da Semaphore, não somente no produto da Semaphore, mas na linguagem visual da Semaphore. Eu vou compartilhar isso de algum jeito, não sei ainda como, mas eu expliquei aqui que praticamente o que é o que aqui. Né? A gente está tentando trabalhar contra esse sentimento de que tudo está igual, de que tudo parece a mesma coisa. Por que a gente fez isso? Porque a gente acredita que o jornalismo é parte integral da nossa vida, ou seja, é comum que todo mundo leia notícias de uma forma ou de outra, seja pela televisão assistindo, seja pela app, seja pelo jornal, mas notícias faz parte do nosso dia a dia. Alguns leem mais do que outros, mas independentemente, pessoas leem notícias. E como que a gente traduziu todo esse contexto, né, de diferenciação, de como a gente cria notícias, de como a gente põe notícias na tua frente, através do design. Então aqui eu coloquei que a parte do tentar usar o amarelo com uma tipografia com serifa, toda essa ideia de tentar puxar um pouco do jornal impresso e de novo ao jornal impresso, essa homenagem ao jornal impresso fazia parte dessa ideia nossa, essa leitura que a gente estava tendo dos designs para a Semaphore. E os ícones que a gente usa são ícones da HTML, então assim, não são ícones desenhados, existe uma livraria de ícones em HTML, a gente vai lá e usa esses ícones aqui que você vê, ó, isso aqui são ícones HTML, que a gente usa também nas newsletters e nos artigos. Então eu achei super legal que teve essa iniciativa de explicar através de um texto como é que a gente desenhou essa experiência. E eu acho que eu senti essa necessidade porque quando eu mostrar agora a homepage da Semaphore para vocês, vocês vão ver que eu vou meio que entrar naquilo que eu mencionei antes de beleza. Ele não é bonito, mas ele cria impacto. E ele criou muito impacto, ele criou um monte de impacto quando a gente lançou. Mas vamos lá.
próximo vídeo.